Deu Biden e deu judicialização forte. Pois é, não dá para esperar nada menos do Donald Trump, né? Então, Donald Trump chegando, dizendo que foi uma fraude terrível, que os democratas estão querendo roubar a eleição e que ele não vai deixar isso acontecer. Enfim, tá acirrando os ânimos. Vários líderes mundiais já reconheceram o Biden, entre eles Angela Merkel, da Alemanha, e nada mais, nada menos que agora há pouco a China. Toda a poderosa China acabou de reconhecer na pessoa do seu secretário de Relações Exteriores que o Biden e a Kamala Harris foram eleitos presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, que ele deseja sorte e que eles esperaram um pouquinho para fazer esse anúncio, né, de congratulação para ter certeza de que ia dar certo, que eles não queriam congratular o Biden e depois ter que voltar a trabalhar com Trump, enfim. Mas o principal é, a China reconheceu. O que falta agora? Rússia, Brasil e mais um punhadinho aí de países. Mas o principal é, os grandes líderes mundiais todos, praticamente, Inglaterra, praticamente todos da Europa, um que outro só que não reconheceram, né? Acho que é da Eslovênia, que é o país da Melania Trump, né? Esposa do Trump, reconheceu o Trump como vencedor. Olha só como são as coisas, né? Mas os grandes países europeus todos já reconheceram o Joe Biden, já reconheceram a vitória dos democratas. E a gente teve um cenário dessa eleição que foi extremamente positivo para o mercado. Por quê? Porque a gente teve um cenário em que o Biden ganhou, mas não teve o que a gente chamou de onda azul. A gente já falou sobre isso aqui, onde os democratas ganhassem maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Eles têm a maioria na Câmara, mas no Senado está 48-48. São 100 senadores lá. E ainda tem algumas eleições para acontecer. O estado da Geórgia, por exemplo, onde o Biden ganhou, tem 2 vagas de Senado lá abertas, que vão ter eleição agora em janeiro. Então, existe a possibilidade ainda de vir uma maioria democrata. Porque nos Estados Unidos, basta você ter 50% dos votos. Porque existe a questão de que o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é o presidente do Senado, automaticamente. Então, se houver um cenário de empate, 50 e 50, porque são 100 senadores, né, 2 por estado, sendo que lá são 50 estados, o vice-presidente tem o voto de Minerva. Ele faz o desempate. Então, estamos num cenário em que os democratas não vão ter força suficiente para poder fazer aquelas grandes reformas estruturais que eles vinham anunciando no seu programa de aumentar impostos, enfim, de fazer grandes modificações, mas ao mesmo tempo eles vão conseguir passar bons pacotes de estímulo, coisa que os republicanos em geral eram contra, mas vão ter que acabar negociando com os democratas. Então, em visão de mercado financeiro, de bolsa de valores, foi muito positivo. Não é por menos que justamente depois do anúncio da vitória, as bolsas subiram muito, inclusive aqui no Brasil. E aí, pessoal, aproveitando esse assunto da bolsa, já vou pular para um outro que a gente está chamando de rotation trade. O que é isso? Trade de rotação. Significa o seguinte, os investidores agora estão seguindo uma narrativa de que eles estão vendendo, né, muito fortemente ações de tecnologia que acumulavam uma alta expressiva durante esse ano por conta da pandemia, né, elas foram vencedoras nesse processo da pandemia. Então os investidores agora estão realizando lucros nessas empresas e estão buscando outras empresas que ficaram atrasadas. Então empresas no setor que a gente chama de valor, né, que são bancos, mineradoras, petroleiras, enfim, empresas mais da economia real. E aí com isso, essas empresas estão voando na bolsa, né? Empresas de eletricidade, por exemplo, estão tendo altas fortíssimas, enquanto as empresas de tecnologia estão tendo esse processo de realização de lucros. Então, essa narrativa do rotation trade está ganhando força, ainda a gente pode continuar vendo isso acontecer por mais algum tempo, vamos ver até quando vai esse fôlego desse processo de rotação, né, das posições do mercado, mas assim, é a narrativa que está colando. Então, se você está pensando em fazer alguma aposta em ações de tecnologia, cuidado, porque elas podem ficar mais baratas. E por outro lado, se você está querendo fazer apostas em empresas da economia mais de setores defensivos, que a gente chama, bancos, energia elétrica, mineradoras, petroleiras, pode ter uma oportunidade, mas claro, muito cuidado também porque elas já subiram bastante. Então, cuidado para você não ser o último a ter que pagar a luz sozinho, né, da festa, né, sair a pagar a luz. Lembrando sempre, pessoal, que tudo que eu falo aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Se você for fazer um investimento, sempre se atente aos fatores de risco, sempre tome muito cuidado e pense bem, se planeje bem, principalmente para o que pode acontecer se der certo e se der errado. Tenha sempre um plano B em qualquer situação, tá joia? Bom, continuando.
Brasil e Rússia ainda não reconheceram, como eu falei para vocês, né, a vitória do Joe Biden em cima do Donald Trump. E nós só vamos saber o resultado oficial no dia 14 de dezembro, que é o dia que os delegados de cada colégio eleitoral, pelo sistema de votação americano, que eles oficialmente se reúnem e depositam os seus votos. Então isso só vai acontecer de fato no dia 14 de dezembro. Então até lá a gente vai ter ainda essa sombra de dúvida, né, pairando, mas assim, a grande parte da mídia americana, para não dizer, sei lá, 90%, já está absolutamente fechada de que o Biden ganhou, que não houve fraude, eles pesquisaram, foram atrás de fraudes. Eu tenho lido e visto alguns programas dizendo que teve um número de mortos, né, de pessoas falecidas que foram registradas como eleitoras do Biden, que votaram, enfim, tem essas denúncias, mas assim, cadê a materialidade disso, né? A gente tem essas denúncias, mas ainda não temos nada muito materializado em cima disso, e o que está acontecendo é que, por enquanto, independente dessas especulações, todo mundo está reconhecendo o Biden, né? Então, pensar que ele não vai assumir, que vai dar Donald Trump, é só se realmente vier um processo de judicialização fortíssimo, se chegar na Suprema Corte e ficar demonstrado, enfim. Mas vai ser uma grande surpresa se isso acontecer. Ninguém no mundo está esperando isso, tá, pessoal?